Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma aula bacana no Bolsa Fácil. E hoje eu quero conversar com você sobre como que é esse sentimento de FOMO, que é o medo de ficar de fora, essa sigla aqui em inglês que é o Fear of Missing Out, esse medo, né? Esse sentimento que a gente tem de perder alguma oportunidade na vida e que também acontece bastante na Bolsa de Valores. Às vezes você fica com aquele sentimento de perder um programa, perder uma festa. A gente tinha ali a questão da pandemia em 2020, que você tinha aquele medo quando começou a acabar alimentos ali nos supermercados, quando começou a acabar combustível nos postos de gasolina, a questão aí da greve, né, da pandemia, da quarentena. Então, ao longo da nossa vida, acontecem algumas situações que nos leva a atuar por impulso, justamente por medo de perder aquela oportunidade, de perder aquela situação, e que se você não agir agora, se você não agir nesse determinado momento, você pode acabar ficando de fora da festa, tá? Bom, trazendo esse conceito para o mercado financeiro, para os nossos investimentos aqui na Bolsa de Valores, é um sentimento que acontece com muita frequência e você vai entender como é que eu vou te explicar por que ele acontece e também te dar algumas sugestões interessantes de como você lidar. Para a gente começar esse assunto, é muito importante mencionar Charles Dow. Você aí que está começando na Bolsa de Valores, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, você vai estudar Charles Dow. Ele é considerado o pai aí da análise técnica, o fundador, o iniciante. Para você ter uma ideia do tempo dos seus trabalhos, ele começou a se destacar no mercado financeiro em 1882, tá? Não é 1900 não, é 1882, e ele fez trabalhos importantes em Wall Street até o seu falecimento em 1902. Então, Charles Dow a gente pode considerar, ele era um jornalista focado na parte de economia, de finanças, de mercados, e nos últimos 20 anos da sua vida ele acabou ganhando bastante destaque e os seus ensinamentos eles perduram até os dias de hoje. A teoria de Dow, que traz aí pilares muito importantes da análise técnica, ela foi divulgada através de editoriais que Charles Dow escrevia naquela época para o Wall Street Journal. Então, olha também a relevância, a importância do Wall Street Journal, um jornal de finanças e economia já com mais de século de duração. E Charles Dow, ele também foi o criador do índice Dow Jones, que perdura até hoje, que a gente estuda, que a gente segue acompanhando o índice Dow Jones, tá? Então, já fica a dica para você, vá estudar um pouquinho, vá conhecer Charles Dow, a sua teoria. Depois, numa outra oportunidade, a gente pode fazer alguns vídeos explicando mais alguns detalhes aí da teoria de Dow. Bom, o que ele acontece, né? O que ele comenta, o que ele ensina? Que o mercado se desenvolve em tendências, e uma das tendências que a gente tem, talvez a tendência mais conhecida, a tendência mais importante, é justamente a tendência de alta, tá? Quando o mercado vai subindo, vai desenvolvendo aí topos e fundos ascendentes e a gente tem uma valorização do ativo. Como que é a formação dessa tendência de alta? Como que é o sentimento por trás desse movimento? Geralmente a gente tem uma queda muito forte do mercado, do ativo, pode ser algum evento, uma guerra, uma pandemia, um crash do mercado, alguma notícia importante, alguma reviravolta. Geralmente a gente tem essa queda muito forte então do ativo, esse sentimento aqui de pânico do mercado, até que os preços ficam tão baratos que começa a acontecer a primeira fase da tendência de alta, que é uma acumulação. Na parte de acumulação, a gente tem a entrada dos profissionais. Aqui eu menciono, por exemplo, a vanguarda do Value Investing, que eles buscam comprar uma ação de uma boa empresa quando está barata. Então aqui a gente pode colocar
Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, o Barsi, o Bazin, o Baster, enfim. Os profissionais, quando acontecem esses movimentos de pânico do mercado, os profissionais identificam boas oportunidades na Bolsa de Valores e eles começam a comprar esses ativos dos desesperados nessa região que está mais barato, tá? Geralmente no momento de acumulação, o mercado ele anda de lado. Uma vez que o mercado percebe que os preços pararam de cair e muito provavelmente aquela situação tensa, aquele sentimento de medo vai passando, a gente tem o início da tendência de alta. O ativo ele começa a subir de forma moderada, começa a se valorizar, até que entra no sentimento de euforia. Então o ativo parou de cair, começou a subir, e aqui, ó, nessa última fase da tendência de alta, é onde a gente tem um movimento de euforia, grande entrada dos amadores, grande divulgação da valorização daquele ativo na mídia. A gente tem aqui casos de índices que chegam ali nas máximas históricas, de ações, de Bitcoin, de criptos, de commodities, enfim. Nesse momento aqui, é aqui que você precisa tomar cuidado com o sentimento de medo, medo de ficar de fora. Por quê? Muito provavelmente você não comprou o ativo aqui quando ele estava barato, porque estava todo mundo com medo, todo mundo desesperado. Essa primeira oportunidade dourada você perdeu. Depois o ativo começou a subir, você também ficou de fora, porque você ainda não sabia se o mercado realmente ia se recuperar. Agora, na última fase de alta, quando você vê ali, até coloquei um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que essa subida tivesse dado uma valorização de 100%. E às vezes o ativo se valoriza muito mais, tá? Então aqui, ó, antes do movimento de euforia, você tem o medo de ficar de fora. Você fala, pô, não é possível que eu não entrei no mercado, que eu não ganhei esse caminhão de dinheiro. Muita gente já ganhou, o mercado se valorizou bastante, eu vou entrar aqui no final da festa, não tem problema, porque eu acredito que o mercado vai continuar subindo e eu quero comer a fatia da minha pizza, eu quero o pedaço do meu bolo. E fatalmente, muito provavelmente, você entrando aqui na euforia, com os preços já esticados, com valuation já pouco interessante, no final do movimento, quando esses profissionais aqui, que entraram lá atrás, já ganharam dinheiro, eles já estão saindo ou protegendo as suas operações, é aí o momento que você vai entrar na euforia, que você muito provavelmente vai entrar no timing errado do mercado, porque você tem o FOMO, você tem o medo de ficar de fora, você tem o medo de ficar de fora e perder, e aí você entra na hora errada e realmente você pode vir perder. Eu lembro de um exemplo aqui do Bitcoin, estava fazendo um treinamento em São Paulo, não lembro se era 2017, 2018, alguma coisa assim, e o Bitcoin tinha subido naquela época lá para os 20 mil, né? E o rapaz que estava sentado ali comigo fazendo o curso, ele disse que ele tinha vendido um imóvel de 300 e poucos mil reais na época, não lembro se era uma casa ou um apartamento, mas que ele tinha vendido o imóvel na casa aí de 300 mil reais e tinha comprado o Bitcoin a 20 mil, porque ele viu o Bitcoin disparando, né, naquela primeira alta que a gente teve lá em 2017, o Bitcoin disparando, muita gente ficando milionária da noite para o dia, ele não quis perder, ele acabou fazendo essa loucura de colocar um imóvel no Bitcoin, e naquela época o Bitcoin dos 20 mil, o Bitcoin fez uma forte correção, né? Então, ele entrou atrasado, porque queria ganhar a fatia dele do bolo, entrou na hora errada, o Bitcoin corrigiu, e quando o Bitcoin estava lá embaixo, aí ele saiu, praticamente perdendo aí quase todo o seu capital, e depois que ele saiu, o Bitcoin voltou a subir. Então o cara conseguiu perder o imóvel, entrou na hora errada, saiu na hora errada, perdeu o movimento de valorização do Bitcoin, ficou todo confuso, todo invertido, todo errado no mercado, porque ele não soube controlar o seu emocional, não soube fazer uma gestão adequada de risco, e aí a bolsa pune,
né? A bolsa pune o amador, o inexperiente, que não sabe fazer ali um juízo de valor. Por isso que é muito importante você saber controlar o seu emocional. O que eu posso falar para você de sugestões para você controlar o medo de ficar de fora? Eu prefiro esperar correções. Então, por exemplo, eu gosto muito de operar ações, né? Se tem ação de uma boa empresa que está subindo, eu fico monitorando. Numa eventual correção, é um momento ali que eu vou aproveitar para comprar essa ação boa e barata, tá? Agora, o que você pode falar também? Pô, mas eu estou esperando a correção, o mercado nunca corrige, continua subindo, continua subindo, continua subindo. Eu estou esperando essa correção, mas se eu já tivesse entrado aqui numa região anterior de topo, eu já teria ganhado dinheiro. O que você pode fazer? Você pode fracionar o seu lote. Você pode fracionar a sua entrada. Vamos lá de novo. Tá? Vamos imaginar que tem uma ação aqui numa região de topo histórico, mas é um papel muito interessante que você quer comprar. E você pensa alocar 10% do seu patrimônio nessa posição, porém, como dada ali a circunstância do mercado, o que você pode fazer? Você pode entrar com uma parte da posição. Nesse exemplo aqui com 2%, porque se continuar o rally, continuar o movimento de alta, você ganha alguma coisa, você não fica chupando o dedo. Agora, se ameaçar subir e corrigir, você ainda tem outra parte da posição para comprar mais, para fazer um preço médio melhor, não ficar invertido e depois pegar a valorização subsequente que pode se desenhar, tá? Isso aqui também é muito interessante porque você dosa a medida ali do remédio, né? Pô, não quero ficar de fora, mas você também não precisa pular de cabeça no rio ali, arriscando tudo de uma vez só. Outra coisa interessante, você acompanhar um portfólio mais amplo, porque geralmente quando a bolsa está subindo, geralmente a maioria das ações estão subindo. Então vamos supor que você tem ali um portfólio com 20 ações, tá? Vamos supor que você tenha isso daí. Pode ser que você consiga, dentro de um movimento de alta, pode ser que 2 ações estejam lá no fundão, ameaçando para subir, quando as outras 18 ações já subiram, já estão no topo. Então, quando você amplia o seu portfólio, quando você amplia a quantidade de ativos que você está acompanhando, você pode conseguir essas melhores oportunidades de comprar ativos bons e baratos. E aí você vai balanceando a sua carteira de forma universal. Isso daí também é bastante interessante. E por fim, operar sem alavancagem. Tá? Opera no mercado à vista, abre ali tamanhos de posições que o saldo da sua conta permite. Por quê? Vamos imaginar que o mercado esticou, você não se conteve, você acabou comprando aqui no topo. O mercado ameaçou subir, não subiu, desceu. Tá? Se você está alavancado, muito provavelmente você arriscou mais do que você poderia e num chacoalhão do mercado você quebra. Agora, se você está sem alavancagem, então vamos supor que você abriu 10% aqui, tá? 10% ali da sua carteira nessa posição. Você consegue sobreviver a essa oscilação, a essa correção, porque você sabe que você só vai perder aquele percentual do patrimônio se o ativo chegar ao ponto zero. Vamos supor aí, se a ação chegar ao nível zero, se a ação falir, se a companhia quebrar, se ela for deslistada. Mas você não estando alavancado, você consegue esperar, mesmo que demore, você consegue esperar a flutuação do mercado até ele eventualmente se recuperar. Ao longo do tempo você vai ganhando dividendos e os novos aportes que você vai fazendo, você vai comprando uma outra ação, um outro ativo, você vai balanceando a sua carteira. Então, sem alavancagem, você consegue sobreviver se caso você entrar descompassado no mercado, se você entrar no timing errado por causa do FOMO, tá? Por causa do medo de ficar de fora. Então, muito importante que você entenda esse sentimento. Ele acontece com todo mundo, mas ele afeta muito mais quem está começando na bolsa, porque a pessoa ainda não tem essa maturidade emocional para controlar o seu ímpeto ali de operar, tá certo?
Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe a sua curtida, se inscreva no canal, classifique também o nosso podcast com 5 estrelas, assim as redes sociais vão entender que esse conteúdo é interessante e você vai ajudar a crescer a nossa comunidade. E também aqui na descrição vou deixar para você o link do meu curso online Bolsa Fácil, onde eu explico para você passo a passo a minha estratégia para investir em ações no longo prazo, tá certo? Grande abraço para você, sucesso, bons investimentos e até a nossa próxima aula.